Fala galera, tudo bem? Continuação da aula de campo elétrico. Vamos tentar falar sobre isso de novo? Galera, no vídeo que eu falei sobre campo elétrico, eu cheguei até a essa tela que eu vou mostrar para vocês. Se não viram esse vídeo, entre no card que está aqui do lado, ok? Assistam essa aula que foi a introdução de campo elétrico. E no final dessa aula do card, eu cheguei aqui, ó, uma analogia entre campo de perfume, campo gravitacional e campo elétrico. Mas o que eu quero agora é mostrar para vocês algo que os alunos não gostam muito, mas eu preciso mostrar a parte vetorial do campo elétrico. Afinal de contas, campo gravitacional é vetorial? É. Ele aponta sempre para o centro. Mas o campo elétrico também é vetorial. E a pergunta é, para onde ele aponta? Então a gente vai adotar algo importante. Acompanha comigo aqui. Se você se deparar com uma carga positiva, uma carga grande, positiva, ele tem o campo elétrico ao redor dele? Tem. Aquela região que é analogia direta com perfume. Sim, igual nós fizemos no primeiro vídeo. Volto a dizer, assistam para que tenha anexo a informação que eu vou dar agora. E se eu me deparar com uma carga negativa, ele também tem um campo elétrico ao redor. Ótimo. Até aqui, no vídeo anterior, vocês viram. Só que a pergunta é, para onde que eu vou apontar o campo elétrico? Porque se você olhar para o caso de massas, o campo gravitacional é sempre para o centro. Mas campo elétrico, existem dois tipos de cargas geradoras. Quem gera o campo elétrico pode ser uma carga positiva ou negativa. Como é que vai ser a nossa adoção? Na positiva, vou apresentar em laranja, como eu fiz anteriormente. Na positiva, eu vou adotar que o campo elétrico é para fora. Então, em qualquer lugar que eu for apontar o campo elétrico, eu o aponto para fora. Então, o campo elétrico aqui, vetorialmente falando, é para fora. E no caso das negativas, eu vou apontar o campo elétrico para dentro. Aí, alguns alunos, crianças, falam assim para mim. Ah, então quer dizer que se eu colocar uma carga perto da positiva, ele vai para fora, e se eu colocar a negativa, vai para dentro? Não, queridos. Isso é uma adoção para definirmos o campo elétrico. Dizer se a carga que eu vou colocar aqui e aqui, que seria essa aqui, ó, vai ser atraída ou repelida, eu tenho que olhar para o sinal das duas. E eu quero mostrar isso para vocês na sequência. Eu vou desenhar algo desse jeito, com uma carguinha junto, e mostrar se é atração ou repulsão. Vamos acompanhar comigo, por favor? Vamos lá? Então, criança, uma pergunta que se faz é, mas Wander, por que eu represento aqui positivo para fora, negativo para dentro? É uma adoção para diferenciarmos cargas geradoras de campo positivo e cargas geradoras de campo negativo. Mas cuidado com essa informação, porque em algumas apostilas está dizendo assim, no positivo, o campo é de afastamento. Alguns colegas falam desse jeito. E no negativo, o campo é de aproximação. Aí dá uma falsa impressão para o aluno que se eu colocar uma carga aqui, ela será repelida, afastamento. E se eu colocar aqui, será atraída, de aproximação. Eu prefiro que vocês pensem uma coisa. Positivo, o campo elétrico sai da carga. Negativo, entra nela. E para saber se é atração ou repulsão, quero mostrar para vocês aqui. Eu tenho 4 possibilidades aqui, ó. Cargas quesão e aquezinho. A saber, a quesão é a carga mãe, é a carga geradora. É ela que manda. É ela que gerou o campo elétrico ao redor. E a carga quesinho é ela que vai sentir o campo. Analogia da primeira aula, volto a afirmar, assistam a aula anterior, o vídeo anterior. A analogia é, esta carga é quem passou o perfume e esta carga é quem chegou perto do perfume. Belezinha? É ela que manda, é ela que sente. Muito bem. Perceba, positivo, eu tenho que representar o campo saindo. Então vai ser saindo aqui, saindo lá e assim por diante. Vou representar só esses dois para vocês entenderem uma coisa. O campo elétrico está saindo. Ó, ele sai dela. Mas, e essa partícula? Mais e mais repele. Então aqui eu tenho uma repulsão.
Ótimo. Vocês vão entender a hora que eu fizer tudo. Positivo. Novamente, o campo elétrico sai dela. Tem um campo elétrico aqui e tem um campo elétrico aqui. O campo elétrico sai da partícula geradora. Sai da partícula mãe. É ela que manda. E negativo. Atração ou repulsão? A atração. Então, perceba. Espero que esteja ajudando vocês com a seguinte ideia. Não é porque o campo que eu adotei apontando para fora vai fazer essa carga ir para fora. Alguns dizem afastamento, porque senão dá a impressão que qualquer carga que eu coloque aqui se afasta. Para saber a força, tem que olhar para as duas cargas. Menos e mais atrai. Mas o campo dessa é para fora. Olha de baixo para ficar melhor para vocês. Negativo, o campo elétrico entra ou sai? Eu vou adotar ele entrando. Então o campo elétrico entra na carga. E negativo, aqui ó, positivo e negativo. Atração ou repulsão? A atração. Perceba, crianças, quando eu olho para o campo elétrico, eu olho só para a grandona, para aquela que manda, para quem passou o perfume. Mas quando eu olho para a força, eu tenho que olhar para as duas. Mais e mais, repele. Menos e mais, atrai. Mais e menos, atrai. E a de baixo? Negativa, o campo elétrico entra. Então o campo elétrico está entrando nela. Olha as setas. O campo elétrico entra aqui, ó, nela. E aquela é negativa. Menos e menos, repele. Então eu tenho aqui uma repulsão. Dá para tirar uma lei daqui para eu terminar essa conversa com vocês. Só que eu vou dizer, eu sei que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas eu vou dizer mesmo assim. Quando a pequenininha for positiva, força e campo apontam do mesmo lado. Quando a pequenininha for negativa, força e campo apontam em lados opostos. Olha, positiva, para a direita, para a direita. Positiva, para a esquerda. Negativa, direita, esquerda. Negativa, esquerda, direita, esquerda. Então veja, quando a pequenininha é positiva, força e campo apontam do mesmo lado, seja o lado que for. Quando for negativa, força e campo são contrários. Entenderam a ideia? E eu vou tentar representar para terminar isso aqui. O que eu tenho aqui? Ao invés de partículas esféricas, eu coloquei duas placas. E um exemplo apenas. Imagine que aqui eu coloque positiva. Ela é toda positiva. E essa aqui é toda negativa. São elas que mandam. São duas cargas que mandam. Elas são o quesão. Quesão e quesão. Caramba, cadê o campo elétrico? Para ficar igualzinho, verde em verde. Campo elétrico. Nessa. Entra. 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 Nessa. Sai. Sai. E sai. Para fora. Para fora. Para fora. Porque a adoção é qual? Positivo sai, negativo entra. E no meio do caminho? Entra em uma e sai da outra. Assim. Veja o que vai acontecer aqui no meio. Sim. Sai dessa, entra naquela. Então essas linhas verdes representam o meu campo elétrico. Vou fazer só uma vez isso. Aqui, ó. E aqui no meio, eu tenho um campo importante chamado de céu. Por que céu? Porque eu tenho um campo elétrico e uniforme. É lógico, eu não estou olhando para as pontas das placas, só no meio. No meio eu tenho o céu, o campo elétrico uniforme. Aparece assim exercícios. E eu, para terminar, vou pegar uma carga e colocar aqui. Aqui, por exemplo, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Esta é a carguinha que eu estou colocando lá, que alguns vestibulares chamam de carga de prova. Eu vou provar ali o que vai acontecer com o campo e com a força nela. Vejam, em laranja, para ficar igual que está aqui, primeiro essa aqui. Positivo com positivo, repele. Força para cá. Negativo, positivo, atrai. Força para cá. Percebam, crianças, positivo, o campo e a força, mesmo lado. Negativo, o campo e a força, lados contrários. Lá no outro lado, positivo com negativo,
atrai. Negativo e negativo, repele. Vai ter uma força aqui, uma força aqui. De novo, mais com menos, atraiu. Quando é mais, campo e força, mesmo lado. Quando é menos, campo e força, lados contrários. E no meio do caminho, que é o que mais aparece, positivo. Vai para cá. Por que para cá? Porque ele é repelido por essa e atraído pela outra. E negativo para a esquerda, porque ele é atraído pela placa positiva, aqui, e repelido por aquela. Força e campo, mesmo lado. Força e campo, lados contrários. Então, para finalizar, campo elétrico abstrato? Como calcula? Mostrei o cálculo para vocês no vídeo anterior. Vejam, é só comparar com peso. Peso é mg, força é QE, é direto. Você consegue lembrar da equação sem ter que fazer muito estresse. E a parte importante é a parte vetorial. Gravidade aponta para o centro do planeta. E o campo elétrico pode ser para o centro, se for negativa, ou para fora, se for positiva. E cai nessas ideias. Para olhar campo, eu olho só para a carga grande. Para olhar a força, eu olho para as duas que estão no sistema. Espero ter ajudado com a analogia que eu fiz com perfume. Um abraço para todo mundo, a gente se vê. Boa sorte, galera. Até mais, valeu, tchau.